Os princípios são um dos referenciais teóricos da bioética complexa mais utilizados. Na bioética complexa, para a tomada de decisão, nós usamos este grande modelo, com esses componentes todos, e um dos componentes mais fundamentais de serem adequadamente entendidos são os múltiplos referenciais teóricos que nós podemos utilizar. Nessa apresentação, nós vamos trabalhar especificamente com a ética dos princípios. Os outros referenciais vão ser objetos, cada um deles, de uma apresentação específica também. Lembrando que a ética é a busca de justificativas para verificar a adequação ou não das ações humanas, a ética dos princípios busca verificar como é que as minhas ações acarretam situações para o outro. Mas sou eu fazendo uma ação sobre o outro e é isso que se baseia a ética dos princípios. Desde a antiguidade, já existia essa noção de que eram princípios, e isso fica evidente quando nós vemos que o Epicteto já dizia, que o primeiro e mais importante tópico da filosofia é o da aplicação dos princípios. William Frankena, que foi um filósofo norte-americano, principalmente na década de 30, 60, questionando algumas questões da filosofia, dizia que os princípios são tipos de ações corretas ou obrigatórias, e que esses princípios são deveres prima facie. Ele entendia deveres prima facie como sendo aqueles que eu posso cotejar no caso de haver algum conflito entre eles. E eu vou ter que justificar por que não fazer um dever que eu deveria cumprir, enquanto que o outro, obrigatoriamente, eu faço. E ele trabalhava basicamente com dois princípios. O princípio de fazer o bem e evitar o mal, com o nome da beneficência, e o da justiça no sentido de evitar qualquer forma de discriminação. Posteriormente, o Belmont Report, que estabeleceu as regras que o governo americano queria para pesquisas envolvendo seres humanos, ampliou e colocou a noção de respeito às pessoas como um dos princípios, manteve a beneficência como sendo um princípio que envolve tanto fazer o bem quanto evitar o mal, e incluiu a justiça nesse mesmo sentido de evitar discriminações, de evitar com que essas situações sejam utilizadas de uma forma inadequada, principalmente na alocação de recursos. Esses dois professores norte-americanos da Universidade de Georgetown, o Tom Beecham e o James Childress, ampliaram os princípios e trabalharam na mesma lógica que o William Frankena trabalhava com 2, que o Belmont Report trabalhou com 3, eles desdobraram a beneficência em beneficência e não maleficência. Eles entendiam a não maleficência no sentido de evitar o mal, mas é uma concepção equivocada, porque a palavra maleficência é fazer o mal intencional, ou seja, não maleficência é evitar não qualquer mal, mas sim aquele mal onde eu tinha uma intenção associada de efetivamente fazer o mal. Eles reduziram a noção de respeito às pessoas para a noção de autonomia, no sentido muito mais de autodeterminação do que autonomia propriamente dita. Ou seja, autonomia é a capacidade que a pessoa tem para tomar decisões no seu melhor interesse. Autodeterminação é a ação consequente dessa capacidade. E mais do que autonomia, um princípio é respeitar, é preservar, é garantir a autodeterminação das pessoas. O professor Diego Gracia, da Universidade Complutense de Madrid, foi um dos grandes divulgadores da bioética em língua espanhola, e ele estabeleceu uma hierarquização de princípios. Ao contrário da proposta inicial de deveres prima facie, onde eu posso cotejar e ver aqueles princípios que eu vou cumprir ou não, dependendo da situação, o professor Diego Gracia estabeleceu que existiam princípios primários ou absolutos e secundários ou relativos. E ele dizia que são primários evitar o mal e a questão da justiça.
e são secundários a beneficência e a autonomia. Ou seja, se eu tiver uma disputa de ter que optar entre não maleficência e beneficência, o dever primário é de não maleficência. Se eu tiver uma questão que envolva justiça e autonomia, o dever primário é a autonomia, a justiça, e a autonomia fica prejudicada nessa situação. E essa questão do professor Diego Graça é uma quebra do principialismo norte-americano. Ele não fez uma ponderação, mas ele fez justamente já uma hierarquização. E talvez a maior novidade da área de princípios tenha surgido com um pensador dinamarquês chamado Peter Kemp, quando ele disse que nós necessitamos de noções mais precisas sobre o que deve ser tomado em consideração para que o bem viver seja protegido contra a violência e a repressão. E isso ele denominou com o nome de princípios éticos. E ele dizia que não são regras de ação concreta, mas que expressam aspectos valiosos do bem viver que sempre devem ser preservados. O professor Peter Kemp ajudou a escrever a Declaração de Bioética da Europa, e todo o pensamento dele serviu como base para isso. E ele dizia que basicamente existem 4 grandes princípios que nós devemos seguir. Reconhecer sempre a dignidade como inerente a cada pessoa. Todas as pessoas são dignas por definição, independente de qualquer outra qualificação. A dignidade é inerente a cada ser humano. A dignidade não se perde nem se ganha, ela é uma característica de todos nós. Ele caracterizava a autonomia muito mais no sentido da liberdade de poder decidir livre de coerções. Autonomia no sentido, como já se falou antes, de autodeterminação, como sendo aquela capacidade e aquela ação associada a essa capacidade para poder tomar as decisões do meu melhor interesse. Ele introduziu uma novidade importante que foi a noção de integridade, aonde a preservação da integridade da pessoa, seja ela física, mental, social, espiritual, é um princípio ético fundamental. E ele contrapõe no mesmo plano a autonomia e a integridade. E quando essa autonomia está prejudicada, quando essa integridade está prejudicada, é que surge a necessidade do 4º princípio, que é o princípio da vulnerabilidade. É um princípio que estabelece uma relação fundamental de proteção adicional para as pessoas que estão nessa condição. E desse conjunto de reconhecer a dignidade como inerente, a autonomia como liberdade, a integridade como um dever de preservação e a vulnerabilidade como uma proteção adicional, que esse modelo do professor Peter Kemp acaba sendo realmente de uma utilidade extrema hoje em dia na bioética. E ele não usa isso como ponderação, ele usa isso no sentido de tem que haver uma coerência na aplicação dos princípios. Isso fica evidente nesse diagrama quando nós conseguimos estabelecer que a bioética começa a utilizar os princípios na ponderação, seja com o Frankena, seja no Belmont Report, seja com Tom Beecham e James Childress, lá do Instituto Kennedy de Bioética. Ela tem uma mudança que muitas vezes as pessoas sequer se deram conta de que o Diego Graça, na Espanha, sai da ponderação e vai para a hierarquização, estabelecendo que não maleficência e justiça preponderam sobre beneficência e autonomia. E quando surge, em 1998, o modelo do professor Peter Kemp, ele faz uma mudança radical, saindo da ponderação, saindo da hierarquização e chegando na coerência, estabelecendo que a dignidade, que a integridade, que a autonomia e a vulnerabilidade são princípios que são fundamentais e de um pouco diferentes na sua aplicação dos demais, porque eles não são mais ponderados, mas sim agora eles têm que ter uma coerência. O professor Roberto Adorno, da Universidade de Zurique,
também trabalha nessa linha e ele acrescentou basicamente ele desdobrou a vulnerabilidade, associando a ela um dever de solidariedade. E ele restituiu a perspectiva da justiça igualmente como sendo associada à vulnerabilidade. Ou seja, ele acrescentou ao pensamento do Peter Kemp um desdobramento da vulnerabilidade nessa perspectiva de justiça e de solidariedade. E vejam que dentro dessa perspectiva dos diferentes referenciais que a bioética complexa pode utilizar, a base de tudo são as virtudes. São as virtudes que estão ali na base de tudo, seguida imediatamente pelos princípios. Depois vem as vontades, direitos, consequências, responsabilidade e alteridade. E é nesse grande pano de fundo que surgem as justificativas para que as nossas ações possam ser consideradas como adequadas ou não. Basicamente era essa a mensagem dessa apresentação, lembrando sempre que a bioética tem todo essa grande perspectiva de ser uma ética que se insere na vida das pessoas, que se insere no viver de cada um de nós.